Bom dia, Colégio Apoatã. Bom dia, Brasil. Hoje você aí de casa vai aprender mais sobre a floresta amazônica, um dos biomas mais importantes do mundo. Me chamo Maria Clara, sou apresentadora do Bom Dia Apoatã de hoje. Bom dia, Duda. Tudo bem? Bom dia, Clara. Bom dia, Brasil. Nossa equipe se encontra aqui no bioma amazônico, bioma esse que corresponde a 49% do nosso país, tem cerca de 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Bioma esse que faz uma grande diferença no nosso planeta, tem uma extrema importância para o equilíbrio de vida e de biodiversidade de espécies, não só no Brasil, mas em outros países e no mundo todo. A Amazônia, ela não abrange só o Brasil, mas abrange também outros países que fazem fronteira com o nosso território. Abrange também muitos estados presentes no norte brasileiro. E, além disso, a Amazônia, ela tem uma grande biodiversidade de espécies, tanto de fauna quanto de flora, o que faz uma extrema diferença. Atrai diversas pessoas, diversos pesquisadores, médicos, biomédicos, para fazerem pesquisas utilizando a fauna e a flora brasileira. Muitas e muitas nações têm olhares ao redor da nossa fauna, que vem sendo destruída, da flora também, mas que vem sendo destruída ao longo do tempo com a ação do homem. Infelizmente, o garimpo, o desmatamento e as queimadas são ações que trazem consequências extremas para o bioma amazônico, onde afetam tanto no clima quanto na própria biodiversidade. É a maior floresta tropical do planeta, tem uma presença extrema de Mata Atlântica, o que nos proporciona a grande quantidade de árvores e de uma mata muito densa, o que acaba nos trazendo uma grande produção de oxigênio. Por isso, o bioma amazônico é tido como a maior floresta tropical do planeta, o que nos traz a mensagem de remeter que a Amazônia é o pulmão do planeta, além de ter a maior bacia hidrográfica, onde diversos povos ribeirinhos e indígenas dependem desse bioma, que deveria receber um maior cuidado de todos nós. Fiquem agora com nossos amigos no estúdio. Bom dia, Duda. Bom dia, Brasil. Vamos falar sobre a vegetação. Inclusive, que bioma maravilhoso, né? Quando se fala no bioma Amazônia, referimos diretamente à maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. Aproximadamente 22% das espécies nativas do mundo encontram-se nesse bioma, especificamente na floresta, que abrange uma área de cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados. Além da densa floresta amazônica, o bioma também conta com outros tipos de ecossistema, como as várzeas, que são florestas alagadas, e as savanas, e com um complexo sistema hidrográfico. As florestas contínuas correspondem aproximadamente a 3.650.000 km². A vegetação da Amazônia divide basicamente em três categorias: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Tipo de vegetação localizada nas partes mais altas da região abrangida pelo bioma. Por esse motivo, as áreas de terra firme não sofrem inundações. Exemplos: palmeiras e castanheiras do Pará. Tipo de vegetação localizada nas regiões de altitude intermediária. Essas áreas encontram-se alagadas durante um determinado período do ano. As áreas que se encontram nas partes mais altas inundam-se por um tempo menor. Já as áreas que se encontram um pouco mais baixa inundam-se por um tempo maior. Por exemplo, palmeiras e andirobas. Tipo de vegetação localizada nas regiões mais baixas do idiomas. A fauna e a flora. A biodiversidade da Amazônia é surpreendentemente e por esse motivo está sobre os olhares do mundo todo. Muitas espécies que habitam em seu ecossistema sequer foram estudadas. Segundo a World Fruit Nutri Brasil, foram classificadas cientificamente no bioma cerca de 40 mil espécies de vegetais, 427 de mamíferos, 1.294 de aves, 378 de répteis, 427 de anfíbios, aproximadamente 3.000 espécies de peixes e cerca de 128.840 espécies de invertebrados. Isso apenas na parte do bioma
que se encontra no território brasileiro. A respeito da flora, as espécies de vegetais dividem-se em árvores, ervas, arbustos, trepadeiras e cipós. Boa parte dessas espécies apresentam um grande potencial medicinal. Consequentemente, atrai o mercado farmacêutico, colaborando então para o crescimento econômico. Essas plantas são utilizadas também pelos indígenas que habitam a região. No que diz respeito à fauna e assim como à flora, muitas espécies ainda são desconhecidas pelos estudiosos. Mesmo assim, há uma imensa variedade de animais registradas, o que evidencia a grandiosidade desse bioma. As principais representantes dessa fauna amazônica são onça-pintada, anta, lobo-guará, capivara, jacaré, tartaruga, macaco, sucuri, peixe-boi, papagaio e arara. Os habitantes tradicionais da floresta amazônica, índios, seringueiros, castanheiros, etc., que baseiam seu modo de vida na extração de produtos como a borracha, a castanha, a balata, os óleos vegetais e outros. Além disso, dedicam-se à caça e à pesca não predatória, bem como à agricultura de subsistência. Relação entre os povos e a floresta. Floresta amazônica é uma das principais florestas do mundo e possui muitos recursos para a vida humana, frutas, peixes, animais de maneira geral. Os povos da floresta são de grande importância também, principalmente os povos indígenas, que ajudam na regeneração do solo, causando baixo impacto ambiental da floresta. Bom dia, e hoje vamos falar sobre a hidrografia do Rio Amazonas. O Rio Amazonas é o maior em extensão do Brasil. A bacia amazônica é uma rede de drenagem formada por um rio principal, o Rio Amazonas, e seus afluentes. Ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. O Rio Amazonas nasce na Cordilheira dos Andes, desaguando no Oceano Atlântico, e divide-se em 3 partes. Quando adentra os países andinos, ele é chamado de Rio Maranhão. E ao entrar aqui no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. E ao encontrar as águas do Rio Negro, passa a se chamar Rio Amazônia. Ao percorrer esse caminho, ele é alimentado por diversos outros rios que nele depositam suas águas. Os rios existentes no bioma Amazônia podem ser classificados segundo as cores de suas águas. Rios barrentos apresentam deposição de sedimentos e concentração de nutrientes. O exemplo, Rio Amazônia. Os rios de águas pretas apresentam concentração de areia e humus. Exemplo, Rio Negro. E rios de águas claras apresentam pouca concentração de nutrientes e sedimentos e apresentam corredeiras. Exemplo, o Rio Xingu. Outros rios grandes da bacia amazônica são Javari, Tapajós, Madeira, Juruá, Içá, Puru, Xingu e Paru. Bom dia. O clima na Amazônia. A Amazônia é uma região bastante úmida e quente, e isso se deve à existência das florestas, que perdem água para o meio ambiente. O Oceano Atlântico também é responsável por essa umidade elevada. O clima predominante é o equatorial úmido, com temperatura média de 27,9 graus Celsius durante a estação de menor umidade e de 25,8 graus Celsius na estação de maior pluviosidade. A umidade do ar chega a 88% na época das chuvas intensas. Contudo, mesmo na estação seca, essa permanece elevada, chegando a 77%. Sabemos o quanto a Amazônia vem sendo desmatada. Por isso, vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com a nossa queridíssima repórter Dani. Bom dia, Dani, como vai? Bom dia, Clara. Bom dia, Platão. Bom dia, Brasil. Estou bem sim, Clara. Estou ótima. Estaria bem melhor se nosso bioma amazônico não estivesse sendo tão desmatado. Inclusive, estou aqui em mais uma área desmatada pelo homem. Esse bioma vem sofrendo tantos impactos graças à pressão populacional, força de mercado e ainda o aumento da infraestrutura. Estamos destruindo a maior biodiversidade do planeta com queimadas, que ainda acarretam a poluição do solo, do meio aquático, trazendo riscos de aumentos de doenças respiratórias, já que interferem na qualidade do nosso ar. O desmatamento também vem sendo um vilão muito forte. Em 2019, o desmatamento trouxe uma consequência enorme para o meio urbano, aumentando em 248% os casos de dengue, zika e chikungunya. Também temos os garimpos, que causam grandes problemas ambientais.
Já que falamos do bioma amazônico, não podemos esquecer de um conceito que foi estabelecido em 1988 pela nova Constituição, juntamente com a criação do Estado de Tocantins e outras alterações. É um conceito político, que é o Amazônia Legal. Esse conceito corresponde aos estados abrangidos pela Amazônia, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Poção do Maranhão. Nesse conceito estão contidos 22 milhões de habitantes, dentre eles 250 mil indígenas. De acordo com a FUNASA, esse conceito corresponde a mais de 5,1 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, não abrangendo só a Amazônia, mas também o Pantanal e o Cerrado. Tem como objetivo incluir socialmente e economicamente esses estados abrangidos pelo bioma amazônico. A destruição da natureza coloca em risco nossa própria existência. É com você, Clara Anjos, do Estudo. Bom dia, Dani. Bom dia, Poatã. Então, vamos resumir unindo todas essas informações. Ela tem a área total de aproximadamente 6,9 milhões de quilômetros quadrados. Não dá nem para imaginar isso. Na área brasileira, esse bioma tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, segundo o IBGE. Abrange vários estados brasileiros como Acre, Amapá, Amazonas, o Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Abrange a maior bacia hidrográfica do mundo, bem como a maior floresta tropical, considerado o conjunto de ecossistemas de maior diversidade do planeta, e ainda abriga milhares de espécies animais e vegetais, entre catalogadas e desconhecidos. Vê se pode. Tem em sua flora um enorme potencial medicinal, atraindo olhares de todo o mundo. É responsável não só pelo equilíbrio ambiental do Brasil, mas também influencia toda a dinâmica climática da Terra. Triste que está sendo desmatado, perdendo sua cobertura vegetal em diversas áreas, alterando não só as condições climáticas da região, como também colocando em risco toda a biodiversidade. Essa é a nossa maravilhosa floresta amazônica. Agora fiquem com a minha xará, Clara. Esse foi o Bom Dia Iapoatã de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido mais sobre a floresta amazônica com os nossos queridíssimos repórteres. Um grande abraço e nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.